Bem-vindos ao canal Mundo Curioso. Hoje embarcaremos em uma emocionante jornada para explorar os mistérios da nossa querida Lua, além de responder à pergunta: o que aconteceria se a Terra não tivesse uma Lua? Prepare-se para descobrir fatos interessantes, curiosidades científicas e a beleza incomparável desse satélite natural que nos acompanha todas as noites. Vamos começar! História e formação. A história da Lua é uma fascinante jornada que remonta a bilhões de anos. Ela desempenhou um papel fundamental na formação do nosso sistema solar e exerceu uma influência significativa sobre a Terra e a humanidade ao longo dos séculos. A seguir, apresento um resumo dos principais eventos e marcos da história lunar. Formação e origem. Acredita-se que a Lua tenha se formado há cerca de 4,5 bilhões de anos, pouco tempo depois do nascimento do nosso sistema solar. A teoria mais aceita sobre sua origem é a teoria do Grande Impacto. Segundo essa teoria, um corpo celeste do tamanho de Marte colidiu com a jovem Terra, arrancando uma grande quantidade de detritos e material do planeta. Esse material eventualmente se juntou para formar a Lua. Primeiros registros. A Lua tem sido uma presença constante nos céus noturnos desde o início da existência humana. As civilizações antigas observavam o ciclo lunar e atribuíam significados religiosos e culturais à sua presença. A Lua era muitas vezes adorada como uma divindade e servia como um marcador importante para a agricultura e a navegação. Exploração. A Lua sempre exerceu um fascínio sobre a humanidade, mas a exploração real só começou durante a era espacial. Em 1959, a União Soviética lançou a sonda Luna 2, que se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a atingir a superfície lunar. Em 1969, a Apollo 11, uma missão espacial da NASA, fez história ao levar os primeiros humanos à Lua. O astronauta Neil Armstrong se tornou o primeiro ser humano a pisar na superfície lunar, seguido por Buzz Aldrin. Missões Apollo. Ao longo da década de 1960 e início da década de 1970, os Estados Unidos realizaram um total de 6 missões Apollo bem-sucedidas, todas pousando com sucesso na Lua. Essas missões permitiram que os astronautas conduzissem experimentos científicos, coletassem rochas lunares e expandissem significativamente nosso conhecimento sobre a geologia lunar e a história do Sistema Solar. Programas espaciais posteriores. Após o término das missões Apollo, a exploração lunar diminuiu significativamente, e a atenção foi redirecionada para outros objetivos espaciais, como a exploração do espaço profundo e a construção de estações espaciais. No entanto, várias outras missões não tripuladas foram lançadas por diferentes países para estudar a Lua em maior detalhe, mapear sua superfície e investigar suas características geológicas. Perspectivas futuras. Com o avanço da tecnologia espacial, há um interesse renovado em retornar à Lua. Diversas agências espaciais, como a NASA, ESA, Rússia, China e outras, estão planejando futuras missões tripuladas e não tripuladas para explorar a Lua em busca de recursos, potenciais locais de colonização e pesquisa científica. Além disso, a Lua é vista como um trampolim para futuras missões tripuladas a Marte e além. Em resumo, a história da Lua é uma narrativa rica que abrange desde seus primórdios no Sistema Solar até a exploração humana e as perspectivas futuras. Ela continua sendo um objeto celeste de grande importância científica, cultural e emocional para a humanidade. Fases da Lua. As fases da Lua são um fenômeno astronômico fascinante e conhecido há milênios. A Lua não possui luz própria, mas brilha à noite refletindo a luz solar. À medida que a Lua orbita a Terra, sua forma aparente muda gradualmente, passando por diferentes fases, que são resultado da quantidade de luz solar que incide sobre sua superfície visível a partir da perspectiva terrestre. Existem 4 principais fases da Lua: Lua nova, quarto crescente, Lua cheia e quarto minguante. Lua nova. A Lua nova ocorre quando a face da Lua voltada para a Terra está totalmente no escuro, pois não recebe luz solar direta. Nesse momento, a Lua não é visível a olho nu no céu noturno. A Lua nova é o início do ciclo lunar e marca o momento em que a Lua está posicionada entre a Terra e o Sol. 2. Quarto crescente. Cerca de uma semana após a Lua nova, a Lua atinge a fase do quarto crescente. Nessa fase, cerca de 50% da face visível da Lua está iluminada, formando uma meia-lua. O termo crescente é usado porque a parte iluminada da Lua está aumentando à medida que avança em sua órbita em torno da Terra. 3. Lua cheia. A Lua cheia ocorre aproximadamente 2 semanas após a Lua nova. Nessa fase, toda a face visível da Lua está iluminada, pois está diretamente oposta ao Sol, com a Terra posicionada entre eles. A Lua cheia é uma das fases mais espetaculares e mais facilmente observáveis, proporcionando uma intensa luminosidade no céu noturno. 4.
Quarto minguante. Cerca de uma semana após a lua cheia, a lua entra na fase do quarto minguante. Nessa etapa, novamente cerca de 50% da face visível da lua está iluminada, mas, desta vez, a parte iluminada está diminuindo à medida que ela continua em sua órbita. Após o quarto minguante, a lua retorna à fase de lua nova, completando um ciclo lunar de aproximadamente 29,5 dias. Essas fases da lua são universais e ocorrem em um padrão previsível, embora a visibilidade das fases possa ser influenciada pela localização geográfica, clima e outros fatores. As fases da lua têm tido grande importância cultural e religiosa em várias civilizações ao longo da história, sendo utilizadas para determinar calendários lunares e como base para cerimônias, celebrações e práticas agrícolas. Além disso, a observação cuidadosa das fases da lua tem sido útil para marinheiros e agricultores, pois pode afetar as marés e a atividade de plantio. Mesmo com o avanço da ciência e da tecnologia, a lua continua a exercer um fascínio sobre a humanidade, inspirando poesia, arte e curiosidade científica. Teoria lunar. A teoria lunar abrange o estudo e a compreensão da Lua, nosso satélite natural, desde sua formação até sua influência sobre a Terra e outros fenômenos associados a ela. É uma área de pesquisa que envolve astronomia, astrofísica, geologia lunar e ciência espacial. A origem da Lua tem sido um tópico de grande interesse para os cientistas há muitos anos. Existem várias teorias sobre como a Lua se formou, mas a hipótese mais aceita é a teoria do Grande Impacto, também conhecida como Theia Impact. Segundo essa teoria, há cerca de 4,5 bilhões de anos, um corpo celeste do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a jovem Terra em um evento cataclísmico. O impacto gerou uma grande quantidade de detritos que acabaram se aglutinando para formar a Lua. A Lua é de extrema importância para a Terra, pois desempenha um papel significativo em muitos aspectos da vida em nosso planeta. Um dos efeitos mais conhecidos é a influência da Lua nas marés dos oceanos. A atração gravitacional da Lua causa uma leve deformação na forma da Terra, criando duas marés altas e duas marés baixas por dia à medida que a Terra gira sob o campo gravitacional da Lua. Esse movimento das marés tem implicações ecológicas e afeta muitas atividades humanas, como pesca e navegação. A Lua também é essencial para a estabilização do eixo de rotação da Terra. Sem a influência gravitacional da Lua, o eixo de rotação da Terra seria muito mais instável, levando a variações climáticas extremas ao longo do tempo. Além disso, a Lua tem sido um objeto de exploração espacial, tanto por sondas não tripuladas quanto por missões tripuladas. As missões Apollo da NASA, nas décadas de 1960 e 1970, foram as primeiras a levar seres humanos à superfície da Lua. Essas missões permitiram coletar amostras lunares e realizar experimentos científicos cruciais, que ajudaram a aumentar nossa compreensão sobre a formação do sistema solar e a história geológica da Lua. A exploração lunar continua até hoje, com várias agências espaciais planejando missões futuras para a Lua. Essas missões têm o objetivo de expandir nosso conhecimento sobre a Lua, além de investigar recursos lunares que possam ser úteis para futuras atividades humanas na superfície lunar, como estabelecer bases ou utilizar recursos para fins de energia. Em resumo, a teoria lunar é um campo de estudo empolgante que nos ajuda a compreender a importância da Lua em nossa existência e como ela continua a desempenhar um papel crítico no funcionamento do nosso planeta e em nossos esforços de exploração espacial. Importância da Lua. A Lua desempenha um papel fundamental na vida e no funcionamento do nosso planeta, desfrutando de uma importância significativa para a Terra em várias áreas. Desde sua influência nas marés até sua contribuição para a estabilidade do eixo de rotação da Terra, a Lua tem um impacto vital em vários aspectos da nossa existência. Marés. Uma das contribuições mais notáveis da Lua é a sua influência nas marés dos oceanos. A atração gravitacional da Lua puxa a água para a superfície do nosso planeta, causando o fenômeno das marés. Esse movimento constante da água é essencial para a ecologia marinha, afetando as áreas costeiras, a circulação dos nutrientes e até mesmo o clima. 2. Estabilidade do eixo da Terra. A presença da Lua tem um efeito estabilizador no eixo de rotação da Terra. A inclinação axial da Terra é responsável pelas diferentes estações ao longo do ano. Se não fosse pela Lua, o eixo da Terra poderia ser mais instável, levando a mudanças climáticas mais drásticas e imprevisíveis. 3. Condições de habitabilidade. A Lua ajuda a criar condições de habitabilidade em nosso planeta. Ela atua como um escudo protetor, absorvendo impactos de meteoros e cometas, evitando que muitos deles atinjam diretamente a Terra. Esse papel de escudo lunar tem sido crucial para a preservação da vida em nosso planeta ao longo de bilhões de anos.
4. Regulação do ritmo biológico. A Lua também influencia a vida na Terra de várias maneiras, inclusive no ritmo biológico de muitos seres vivos. Algumas espécies têm ciclos de reprodução e comportamentais sincronizados com as fases lunares, demonstrando a conexão entre o satélite natural e a vida terrestre. 5. Influência cultural e espiritual. Além das contribuições científicas e naturais, a Lua sempre teve um papel significativo na cultura humana. Inúmeras civilizações antigas atribuíam importância espiritual e mitológica à Lua, e ela continua a ser uma fonte de inspiração artística, poética e criativa para as pessoas em todo o mundo. 6. Exploração espacial. A proximidade da Lua com a Terra tornou-a um alvo interessante para a exploração espacial. A Lua tem sido um objeto de estudo e exploração para várias missões espaciais, proporcionando insights sobre a história do Sistema Solar e a evolução de nosso próprio planeta. Em resumo, a Lua desempenha um papel crucial para a Terra em diversos aspectos, desde sua influência nas marés até sua contribuição para a estabilidade do clima e a vida no nosso planeta. Sua presença contínua é um lembrete constante de que estamos conectados a um sistema solar maior e de que a exploração espacial pode nos revelar mais segredos sobre a história e a natureza do universo. Sem Lua. O que haveria em nosso planeta se não existisse Lua? Se a Terra não tivesse uma Lua, teríamos uma série de consequências significativas em nosso planeta. A Lua desempenha um papel importante em diversos aspectos da vida e do ambiente terrestre. Aqui estão algumas das principais mudanças que ocorreriam. 1. Ciclos lunares e marés. A Lua é o principal responsável pelas marés oceânicas. Sem a influência gravitacional da Lua, as marés seriam muito menores, resultando em um ambiente oceânico menos dinâmico. Isso afetaria a vida marinha, a distribuição de nutrientes nos oceanos e a erosão costeira. 2. Estabilidade axial. A presença da Lua ajuda a estabilizar o eixo de rotação da Terra, reduzindo a variação nas estações do ano. Sem a Lua, o eixo da Terra sofreria mudanças mais extremas ao longo de longos períodos, levando a variações climáticas mais pronunciadas e imprevisíveis. 3. Noites mais escuras. A Lua ilumina a noite ao refletir a luz solar. Sem ela, as noites seriam significativamente mais escuras, o que poderia afetar a atividade de muitas espécies animais e mudar os padrões de caça e sono de animais noturnos. 4. Impacto na vida. Acredita-se que a Lua tenha tido um papel importante na evolução da vida na Terra, influenciando a seleção natural de algumas espécies. Sem a Lua, as condições ecológicas seriam diferentes, e a evolução de algumas formas de vida poderia ter seguido caminhos distintos. 5. Perda de influência cultural e histórica. A Lua tem sido uma fonte de inspiração para a arte, a mitologia e as culturas humanas ao longo da história. Sem ela, muitas dessas tradições e referências culturais seriam diferentes. 6. Navegação e calendários. A Lua tem sido usada como referência para a navegação e a medição do tempo ao longo dos séculos. Sem a Lua, a humanidade teria que se apoiar em outras referências celestes para a orientação e a construção de calendários. 7. Clima atmosférico. A interação da Lua com a atmosfera terrestre influencia os ventos e padrões climáticos. Sem essa influência, a circulação atmosférica global poderia ser alterada, afetando os padrões climáticos em várias regiões. No geral, a ausência da Lua teria efeitos profundos e abrangentes em nosso planeta. Seria um cenário completamente diferente do que conhecemos hoje, afetando a vida, o clima, a natureza e a cultura em todo o mundo. Vale ressaltar que, felizmente, a Lua está firmemente ancorada em sua órbita ao redor da Terra e não há indícios de que isso vá mudar em um futuro próximo. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas próximas explorações. Obrigado por assistir e até a próxima aventura espacial.